Olá, Olá, Mariana, boa noite, tudo bem? olá, boa Tá tendo noite, tudo dificuldade aqui para se jóia? adicionar, tudo bem? Então, nós Tudo já jóia, estamos falando na introdução sobre a questão do Covid, né? E hoje nós sim, vamos compartilhar com o pessoal essas sequelas, né? O que que nós podemos fazer do ponto de sim, vista médico, do ponto de vista nutricional. Sim, uhum, há muita coisa para se fazer e as pessoas às muito- vezes não estão sabendo como lidar com isso, achando que tem que ficar conformar com os sintomas e pronto, não precisa, não pode se fazer nada. Na é realidade, verdade, tem muito que se fazer, né? muito, Nós muito estamos passando mesmo. aqui. Boa Então, eu noite vou a falar alguma todos. coisa aqui, né? Vou falar alguma coisa aqui do Covid e a gente começa a bater um papo aí sobre o que Sim, nós podemos fazer de acordo com a sequela. Então, essa tá, pandemia, já falou muito, e só para falar que tem muitas variantes, né? Variantes alfa, beta, delta, gama, né? sim, E todas essas variantes podem dar sintomas diferentes. sim, E a Omicron também. E por isso, as vacinas, elas não pegam todos os casos, não previnem tudo, porque tem variantes. Você pega um tipo de variante, mas não pega outra. Então, a pessoa, mesmo vacinado, pode desenvolver Covid, pode desenvolver infecção. E essas sim, variantes dão alterações diferentes, né? Então, a alfa, né? A hum? alfa, a Omicron, que O é a meu mais Instagram, famosa aí. uhum, desculpa. É, Então, elas podem dar sintomas diferentes. Você vê que os sintomas hoje são variados. Tem problemas neurológicos, respiratórios, de orofaringe, de garganta, né? De ouvido, problemas sim, de audição, uhum, quando afeta o nervo óptico, problemas visuais também, que são bem variáveis. Pode dar escotoma, pode dar aquelas moscas volantes. Então, assim, inúmeros problemas. Problemas de memória, de insônia. Então, sim, foram catalogado mais de 50 sintomas diferentes no pós-Covid, ou chamado de Covid longo, o sintoma após 3 meses. E sim. persistem sintomas por mais de 6 meses. Então, são muitos sintomas, a variação é muito grande. Então, Tem eu ia estudos falar, e mostrando, inclusive, Manuel, que a duração desses sintomas pós-Covid podem durar até um ano, né? Inclusive. sim, 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 não, aqui Ocasiona tem desordens, catalogado né? sintomas após 6 meses. Mas o que eu queria falar em primeiro lugar é assim, tem Aham. um estudo aqui sobre o espectro clínico, pegou, analisou assim os pacientes como um todo. Então, com mais de 44 mil pacientes estudados, mais de 44 mil pacientes estudados. Então, foi visto assim, que 5% são os pacientes críticos. cinco Sim. por cento críticos, Uhum. aqueles que desenvolvem insuficiência respiratória, choque e que podem ir a óbito. E, normalmente, a média de óbito varia entre 1,5% e 2%. Né? Então, Sim. no geral, mas 5% são os casos críticos. Tem casos graves que têm alterações de saturação abaixo de 93%, que precisam de internação, de hospitalização, às vezes de UTI, em torno de 14%. Então, isso aí dá 19%. 81% são sintomas leves ou Sim. pacientes assintomáticos. Então, assim, a grande maioria são sintomas leves ou assintomáticos. O que, que a Sim. gente quer dizer com isso? Se o vírus realmente fosse muito violento, a maioria das pessoas desenvolveria o problema, certo? E teria situações mais graves, se o problema fosse só o vírus. Mas nós Sim. sabemos que o problema não é só o vírus. Depende como esse vírus encontra o nosso organismo, encontra o organismo da pessoa Como está infectada, o ambiente? certo? Exatamente. Então, assim, falando sobre o sistema imunológico, que a gente sabe, eu depois vou deixar para você falar um pouquinho sobre o intestino, né, nessa questão imunológica, mas só alguns comentários antes, que eu Tá. falo assim que nosso sistema imunológico tem as linhas de defesa, tem a imunidade inata e a imunidade adquirida. E ele tem um sistema de inteligência, que assim, ele vai reagir de acordo com o antígeno, o agressor. Ele vai mandar anticorpos para neutralizar o antígeno de acordo com o agressor. Se é um agressor simples, ele vai mobilizar poucos anticorpos. Se é uma agressão mais severa, ele vai mandar um exército lá de anticorpos para defender. Então, dependendo da infecção e tudo. No É caso isso. do Covid, eu brinco,
fala que o vírus SARS-CoV-2 ele é um pivete que chega fazendo bagunça. E como o sistema imunológico está tão desregulado, ele não tem aquela inteligência, em vez de mandar uns 2 soldados lá conter o pivete, eles mandam um batalhão de choque com bomba e tudo para combater. Aí faz aquele estrago. Então, oi? Não diferencia, Sim, né? Quem é realmente o que vai fazer o estrago e quem vai fazer o estrago mínimo. Perde aquele sistema de alarme, como se fosse um alarme disparado no corpo, né? E aí enche uma cascata de inflamação o nosso corpo. Por isso se faz aquela tempestade de citocinas, que eu brinco assim, é uma tempestade num copo d'água ali, uma coisa assim, que poderia ser pequena, ser mínima, mas quando eu tenho um organismo inflamado, um estresse oxidativo, né, todo um processo de alteração da regulação, quando tem intestino permeável, aí desencadeia essa resposta inflamatória com produção de muitas interleucinas, né, aquela tempestade de citocinas, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 6, 8, TNF, fator de necrose tumoral. Então, gera aquela resposta inflamatória desproporcional, não é isso? Ela é desproporcional à agressão. Eu acho que uma coisa que é importante a gente... pode continuar. Pode finalizar. Então, por isso que tem esse dano severo no organismo, porque a resposta é desproporcional. Então, assim, o que nós vamos falar um pouquinho, que as pessoas assim não estão orientadas para cuidar da imunidade, cuidar da integridade intestinal, cuidar da reposição de vitaminas, de minerais, aí elas se tornam vulneráveis à infecção. Isso. Você sabe muito bem que, assim, que eu tratei mais de 100 pessoas durante a pandemia e nunca tive nenhum resfriado, né? Tava em UTI. Lembra que você ficou com medo, o dia que você achou que estava com sintomas, você ficou com medo. Eu falei, você não vai ter nada. Aí você estava sozinho em casa, chorou, ficou com medo. E o que o medo faz, né? Isso é importante a gente falar, assim. O que acontece? Eu acho que uma mensagem importante para a gente deixar hoje para o início é que da gente cuidar do nosso corpo, né? Da nossa corpo, da nossa mente, da nossa energia, porque quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa casa, qualquer visitante que venha, né? A gente tem como lidar com esses visitantes. Então, não adianta a gente ficar com medo, né? Não é a primeira pandemia, não vai ser a última, né? Com certeza virão outros vírus, existem milhões de vírus, milhares de vírus, e a gente não pode criar uma vacina para cada vírus, a gente não pode criar um medicamento para cada vírus, tanto que quando as pessoas ficam tomando muito antibiótico, os vírus se tornam mais resistentes, né? Então a ideia, né, que a gente quer apresentar aqui para vocês hoje é desse cuidado do corpo mesmo, do corpo, da mente e da energia. E isso que o Manuel colocou, o Dr. Manuel colocou, quando eu, por exemplo, tive Covid, eu estava super bem nutrida, né, estava com o intestino tratado, né, a gente tem um estilo de vida e faz tudo com o que realmente a gente acredita, né, casa de ferreiro tem que ser aquele ditado, né, casa de espeto, ferreiro, como é o ditado mesmo? Casa de... Ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau, não, tem que ser casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Você tem que fazer o que realmente você acredita. Então, nós acreditamos e aplicamos realmente na nossa vida e vemos o resultado na nossa saúde, mas no momento que vem algo desconhecido, o medo pode tomar conta, né? E o medo, a gente sabe que também é uma frequência que baixa a nossa imunidade. Então, não adianta eu estar tomando medicação e eu não cuidar dos meus padrões emocionais, porque essa frequência também é baixa e eu acabo ficando mais vulnerável aos vírus, né, e a qualquer tipo de problema de saúde por essa baixa de frequência. Então, essa é a mensagem inicial, é importante deixar, de que assim, não adianta a gente ficar criando um armamento para cada tipo de vírus que vier. A gente precisa realmente cuidar da nossa casa para que caso haja algum tipo de infecção viral, bacteriana, ou qualquer tipo de invasão no seu corpo, você saiba, o seu exército de defesa saiba se defender, né, doutor Manuel? Até porque eu falo assim,
ninguém quer morrer, nem as bactérias, nem os vírus, nem os fungos. Então, a gente começa a combatê-los, eles começam a se defender, sofrer mutações, e, e aí eles vão vir mais resistentes. Então, Sim. ao invés de tentar lutar contra eles, a queda de braço, nós preparamos nosso sistema imunológico para nosso sistema imunológico nos defender. Então, ele estando bem equilibrado, né, com uma barreira intestinal saudável, o vírus não vai invadir. Então, você vê também outra coisa importante, nas manifestações clínicas, aproximadamente 48% das pessoas que desenvolveram doença já tinham comorbidades, tipo hipertensão, diabetes, Sim, doença coronariana. Então, você vê que sim, a pessoa tem um fator já de adoecimento que predispõe àquela inflamação severa do Covid. Então, sim. não é nada acontece à toa, por acaso. Nada acontece à Então, tem toa, estudos nada. mostrando pessoas que ficam assim, bem nutridas, altos níveis de vitamina D no sangue, altos níveis, eu falo assim, acima de 60, 80, não tiveram complicações com Covid. E assim, se fala que a gente não tem nada a fazer, não é isso? E Uhum. nós, durante nossas avaliações, a gente pega grande parte de pacientes com Covid com vitamina D de 20 ou até menos de 20. Quer dizer Muito que difícil o é paciente um chegar no nível. consultório com a vitamina D boa. Normalmente não chega boa, né? E uma Normalmente, medida simples, a pessoa fala, mas eu não tenho como usar vitamina D, eu não tenho dinheiro para usar vitamina D. Pega 20 minutos de sol, não é isso? uhum. Muito Solar. importante. Quer dizer, É, falo que muito, a vitamina D é tão importante, mas tão importante, que ela é mais que uma vitamina, é um hormônio, assim, sim, o Criador nem deixou na comida, deixou no sol, que está aí para todo mundo tem é, acesso. é Mas as verdade. pessoas não são orientadas, acham que o sol dá câncer. Se 20 minutos de sol der câncer em alguém, aí teria que tirar o sol do planeta, né? A gente viver num planeta sem sol. Aí não teria vida também, né? Então, É verdade. Eu acho que é uma coisa importante para a gente falar aqui nesse início também, essa questão da sintomatologia, porque muitas vezes, né, os pacientes acham que não tem nada, olha, não tenho nada, não tenho nenhum sintoma e tá tudo bem com a minha saúde. Muitas pessoas que tiveram complicações durante a Covid falavam assim, olha, mas eu não tinha nada, né, eu não tinha nenhuma doença, mas essa pessoa ela não foi avaliada, não foi avaliada os padrões inflamatórios, não foi avaliada a vitamina D dela. Então não dá para dizer que uma pessoa simplesmente por não ter nenhuma doença manifestada, ela está saudável, né? Essa questão da sintomatologia é muito importante, né, doutor Manuel? Porque e é, sabe dos sintomas que tem mais, assim, mais frequente após 6 meses do Covid? É fadiga, sim, cansaço, fadiga. verdade, A pessoa está mais verdade. carregada, compromete o desempenho no trabalho. Esse tem sido o mais dos mais importantes, assim, o mais frequente dos sintomas, 6 meses ou mais após o Covid. Então, as E pessoas muita, persistem com aquela fadiga. E muitas vezes a gente negligencia esse cansaço, né, também. Outro sintoma pós-Covid muito comum é a queda de cabelo, né? E a gente sabe que dentro dessa visão integrativa, o cabelo e as unhas são é um padrão de avaliação. A gente precisa analisar o nosso cabelo e nossas unhas, por quê? Porque o nosso corpo ele prioriza os órgãos vitais. Então, se tiver que mandar nutriente para algum lugar, o nosso corpo vai priorizar o coração, o fígado, o pulmão e vai faltar, se tiver faltando alguma coisa, vai deixar faltar para as unhas e para o cabelo. Então, é importante dizer que um cabelo saudável e as unhas saudáveis, a pele também são importantes pontos de avaliação, critérios de avaliação de saúde do nosso corpo, né, do nosso organismo por completo. Então, essa queda de cabelo se dá muitas vezes por uma desregulação hormonal, né? Na verdade, a gente tem que analisar caso a caso, mas na COVID, por haver essa tempestade inflamatória, desregula os hormônios e, consequentemente, há a queda de cabelo. Não, eu Né, tenho doutor? visto no caso de pacientes do sexo masculino chegar com testosterona abaixo de 200, é um nível crítico.
Assim, o ideal da testosterona, do homem, seria assim, ideal mesmo, entre 700 a 1.200, ou no mínimo 500. Mas muitos homens chegaram com testosterona abaixo de 200, o que é crítico, porque a pessoa pensa que testosterona é só para libido, é só para atividade sexual. Não, primeiramente, testosterona é para o cérebro, é para a memória. E é um dos problemas frequentes também, problemas de memória no pós-Covid. Ela é para o coração. Então, tem pessoas que estão tendo arritmia cardíaca, taquicardia no pós-Covid. Então, a testosterona é para o coração. Ela é para o Sim, músculo. Dores musculares também. Tem tido muito problema de dores musculares, fraqueza muscular. Ela também é para os ossos, né? Fortalece os ossos. Então, a falta de testosterona afeta a saúde global, tanto no homem quanto na mulher. Então, assim, não é só problema, mas respiração curta, palpitações, né? Tudo isso tem problema. Às vezes as pessoas, tonturas, vertigens, zumbido, tudo isso aí são sintomas do pós-Covid e as pessoas não estão importando muito. Ah, isso é normal mesmo. Ela com o tempo volta. vamos Mas isso perguntar aqui o você pode pessoal, recuperar muito rápido. é, quem teve Covid, se teve algum desses sintomas que a gente comentou aqui, é, recorrente. Algum de vocês ficou, no pós-Covid, ficou cansado, o cabelo caiu, ou ficou com zumbido, ou, ou perdeu o olfato e demorou a voltar? Quais sintomas vocês apresentaram? Perda de libido? Porque altera totalmente os hormônios, né? Essa cascata inflamatória. Então, vocês apresentaram algum desses sintomas que a gente comentou aqui? Comentem aí. Quem teve sintoma pode comentar, que nós vamos falar sobre isso também. Então, é Aham, muito importante. Mas, assim, outra coisa importante no Covid, para a pessoa entender, é que a gente pensa no início que é uma doença inflamatória localizada. Não. A infecção do Covid é uma infecção vascular, endotelial. Então, ela inflama o endotélio e isso pode acontecer dos pés até a cabeça, ou da cabeça aos pés. Então, por isso que pode dar sintomas, quer dizer, desde neurológicos até sintomas circulatórios, tromboses. A gente vê muitos casos de trombose pós-Covid, né, de infarto, de AVC. Então, porque dá um problema de coagulação, o sangue começa a coagular, não circula, entope, né? Não vai nutrir os órgãos, e aí dá falência de órgãos, tudo isso aí. É, inflamação renal aguda, cardíaca, hepática, né? Perda sim, de fibras musculares e até a coagulação vascular disseminada, que leva ao choque e à morte. sim. Então, É importante a gente falar, né? Por que que isso tudo acontece, né, doutor Manuel? É como se fosse assim, explicando bioquimicamente falando. O vírus, ele entra no nosso corpo e aciona o cortisol, né? O cortisol para que o cortisol, que é um hormônio, ele acione as células de defesa. Ao acionar as células de defesa, essas células de defesa vão aumentando e vê que não é suficiente, né? Que o cortisol precisa aumentar mais para recrutar mais células de defesa e fica esse ciclo. Então, esse aumento exacerbado de inflamação devido à elevação do cortisol causa toda essa desordem. E é importante falar também dos desequilíbrios mitocondriais, né, doutor Manuel? Na COVID, há um acometimento da mitocôndria, que é o quê? É uma organela que está dentro da célula que produz energia. Então, a gente precisa também focar nessa saúde mitocondrial. Com o quê? Com nutrientes. nós falamos que a mitocôndria é o motorzinho da célula, né? É onde se produz energia na célula. Se faltou, por exemplo, a célula muscular, por exemplo, tem muita mitocôndria. Então, se não tem, se tem uma disfunção mitocondrial, primeira coisa, a musculatura vai entrar em colapso. E nós temos músculo no coração também, né? Musculatura Sim, cardíaca é a musculatura. Depende de mitocôndrias também. Então, pode ter problemas cardíacos, sim. musculatura de forma geral. Então, a fadiga muscular, a fraqueza, a perda do desempenho físico. A pessoa não consegue manter um desempenho físico de antes. Sim. Aqui, a Gláucia está falando aqui, doutor Manuel, que teve queda de cabelo e memória ruim.
É, vamos lá. A, a Tereza colocou aqui, minha filha teve muita fadiga, queda de cabelo, memória ruim, fadiga. Eu acho que é importante, seria importante a gente falar um pouquinho sobre quais medidas, né, essas pessoas podem tomar a partir de agora. Por exemplo, as pessoas que têm muito cansaço, né? O que a gente pode recomendar? Você quer começar a falar? Sim, então, assim, primeiro, a gente tem que ver o que está acontecendo com essa pessoa, né? Tem alguns exames que são importantes mesmo no pós-Covid, para a gente saber como é que está o status inflamatório. Então, alguns marcadores de inflamação. Quando é possível fazer dosagem de interleucina 6, interleucina 10, ótimo, nem sempre é possível, mas a gente pode dosar fibrinogênio, pode dosar proteína C reativa, ferritina, o dímero D, principalmente para as pessoas que tiveram Covid ou que tomaram várias doses da vacina, é muito importante avaliar o dímero D, porque a vacina também pode desencadear uma resposta inflamatória, né? Por causa da proteína spike que é injetada, ela pode também desencadear a resposta inflamatória. Então, e o dímero D é um marcador de coagulação. E um dos problemas, como é uma doença vascular, você pode ter distúrbios de coagulação, coagulopatia, e aí começa a ter problema de trombose. Então, é muito importante primeiro checar, ver como é que estão esses níveis no organismo. Se estiver alterados, a gente tem que começar a corrigir. Então, se tem problema de coagulopatia, muitas vezes a gente tem que entrar com medicamentos, com anticoagulantes, para prevenir esse problema. Principalmente se o dedímero está acima de 500, já tem que começar a ficar alerta. A E gente já muitas vezes pegou o as pessoas... dedímero de pacientes 1.500, né? 5 Pós-vacina, mil, pós-Covid. 5 mil, até 5 mil ou mais de dedímero. Então, a pessoa corre um risco grande de uma trombose. Então, isso é preciso estar atento. Ferritina acima de 1.000, de 2.000. Também E, gente, proteína é C importante reativa. dizer que é uma doença, é silencioso, né? A pessoa, de repente, vai ter um problema, não é algo que avisa antes, né, doutor Manuel? Por isso que é importante a gente recomendar que as pessoas que estão assistindo a gente façam seus exames de rotina, né, pelo menos a cada 6 meses. As pessoas que tiveram Covid tem que haver essa vigilância. Tiveram Covid e ainda tomaram a vacina, tem que pelo menos fazer esse check-up aí para ver como é que estão os marcadores inflamatórios. Sim, e se tiver alguns sintomas daquele, outro fator importante é que, às vezes, a pessoa que teve Covid, ele pode apresentar uma reativação de uma doença que estava latente, estava despercebida. Tem casos até do próprio vírus, do herpes zoster, ela pode ter manifestação de herpes zoster. A pessoa teve herpes zoster, tem anos sem nada, agora no pós-Covid ele pode ter manifestação do herpes zoster, do vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, da doença do carrapato, a doença de Lyme, que são problemas que também é uma doença que dá muita fadiga, muita indisposição. Então, pode reativar essas doenças após o Covid ou após a vacina também. Então, são coisas que a gente tem que estar atento. Às vezes, alergias novas, ou pode desencadear quadros alérgicos que a pessoa não tinha, ou se tinha alergia antiga, estava tudo bem, pode reativar essa alergia também, porque a alergia a gente sabe que é um resultado de uma alteração imunológica, né? Então, Sim. E assim, acho que o primeiro passo, assim, acho que você como nutricionista, então assim, né, no cuidado da nutrição. Primeira coisa, uma nutrição não inflamatória, né, que não é anti-inflamatória, é não inflamatória. Primeiro passo é não atrapalhar, né? Oi? Isso. O que seriam esses alimentos mais inflamatórios aí que se deveriam evitar? Bom, assim, é importante, né? A gente sempre fala dentro da medicina integrativa, da nutrição ortomolecular, que o importante é a gente não atrapalhar o organismo, que ele sabe todo o processo. Ele é uma máquina que sabe, né, todos os comandos, todos os processos. O que acontece é que na vida que a gente leva hoje em dia, a gente leva uma vida totalmente inflamatória. Então, a nossa alimentação, a nossa água não é de qualidade, a nossa alimentação é inflamatória. A gente não toma sol, então tem baixos níveis de vitamina D, né, que é considerada aí um grande hormônio do nosso organismo, que tem inúmeras funções, desde a parte imunológica, a parte de modulação óssea, a parte cardiovascular. Então, a vitamina D precisa estar em níveis bons. A gente
usa cosméticos que nos intoxicam o tempo inteiro, então a gente passa na pele, né, cremes com petrolatos, parabenos, utiliza pasta de dente com flúor, né, a gente respira o ar poluente, né, dos carros. Então, tudo isso vai nos intoxicando. É um somatório de toxinas ambientais que a gente tem contato o tempo inteiro. Então, o quanto menos a gente intoxicar o organismo, e atrapalhar menos o organismo, melhor. Então, começando pela parte de alimentação, como o doutor Manuel me perguntou, é importante que a gente tire aquela frase, né? Desembalar menos, né, e descascar mais. Então, quanto menos alimentos industrializados, menos glúten, né? A gente sabe o potencial inflamatório do glúten, dos laticínios, de maneira geral, são esses os maiores alérgenos do nosso organismo. Claro que cada caso é um caso. Por exemplo, atendi um paciente ontem que tinha inúmeras intolerâncias, desde ovo, a aveia. Aí são casos mais específicos, mas de forma geral, a gente tirando esse potencial inflamatório, né, dos alimentos industrializados, retirando o glúten, o excesso de laticínios, a gente já tem uma grande melhora no nosso organismo e pode auxiliar o organismo com alguns ativos específicos que vem da natureza. Então, a gente pode trabalhar a nossa imunidade com alguns ativos específicos. Mas, se a gente não atrapalhar e reduzir a exposição a essas toxinas, usar cosméticos mais naturais, usar ao invés do desodorante rico em alumínio, que é uma toxina, a gente utilizar o leite de magnésio, ou existem algumas marcas específicas também de desodorante mais naturais. Então, o ideal é a gente fazer essa minimização de exposição de toxinas e para a gente reduzir esse potencial inflamatório causado pela COVID. E aí a gente pode tratar né, com outros ativos específicos. O que você Sim, tem recomendado, doutor Manuel, de maneira geral, assim, para os pacientes? sim, a gente tem, primeira coisa, é assim, retirar o que inflama, né? Isso. Então, essa alimentação. Um processo, já que nós geralmente estamos intoxicados, inflamados em maior ou menor grau, fazer um processo de desintoxicação, desintoxicação do organismo. Esse é um passo muito importante, porque o organismo mais limpo, ele vai estar mais saudável, mais fácil do sistema imunológico reagir. E, assim, de suplementação, uma coisa que eu tenho usado muito é o nosso velho açafrão, a cúrcuma, né, que a gente usa em formulações, ou até na fórmula caseira. Eu não falo para o paciente que não quer formular, manipular, ele pega uma mistura, uma medida de pimenta do reino, 9 de açafrão, prepara o tempero e usa diariamente. Isso tem paciente que a gente indica usar no café, usar numa outra comida qualquer, numa sopa, num caldo. Eu tenho usado muito isso aí. O ômega 3 também, o ômega 3 é muito importante. O ômega 3 ele libera substâncias chamadas neuroprotectinas e resolvina, protege os nossos neurônios, ajudam a resolver a inflamação. Ele não é um anti-inflamatório, ele ajuda a regular a inflamação, porque qualquer agressão existe uma inflamação no organismo. E a gente não deve abafar essa inflamação. Só no momento muito crítico, quando tem aquela inflamação aguda, às vezes você entrar com corticoides para dar uma abafada naquela fase aguda crítica, porque senão você pode ir a óbito. Mas passou dessa fase crítica, a gente deve modular a inflamação. Então, o ômega 3 é excelente, só que tem que ser ômega 3 de qualidade boa. A gente acha várias formas. Uma maneira simples que eu falo para as pessoas, de preferência que ele venha acompanhado da vitamina E. E segundo, você pode abrir a cápsula e botar num copinho de plástico, aqueles copinhos de café, deixar ali umas 2, 3 horas. Quando ele tem ácido ali, é um falsificado, às vezes tem ácido no meio, ele vai corroer o plástico do copo. Então, aqueles que não são corrosivos geralmente são melhores, porque às vezes eles põem esse ômega 3 falsificado, põem ácido nele e põem uma substância para tirar o odor. E essas substâncias são meio ácidas e pode ser corrosiva para o plástico. Então, uma das coisas que você pode fazer é abrir a cápsula e deixar ali no copinho de plástico. Então, dá para ter uma ideia da qualidade desse ômega 3.
A reposição de probióticos, são lactobacilos, algumas bactérias, hoje já tem formulações prontas na farmácia, vai ajudar a modular a função intestinal, regular as bactérias boas do intestino, também isso vai ajudar nesse controle. Então, tem muitas medidas. Além disso, a reposição de vitamina D, ou com a exposição no sol, ou na forma injetável, ou você acha cápsula de vitamina D, gotas sublinguais. A vitamina D é muito importante, que ela participa no processo da imunidade, então ela ajuda a melhorar a imunidade, ajuda a fortalecer as junções do intestino, para evitar o intestino permeável. Então, isso também é muito importante. A vitamina C, a maioria da população está com deficiência de vitamina C, e essa reposição também é muito importante. Alguns minerais, como magnésio, selênio, zinco, também são muito importantes para ajudar na recuperação de sintomas. E quando tem sintomas neurológicos, a gente tem usado muito o ácido alfa-lipóico, um ácido muito importante. O alfa-lipóico, ele é muito importante, ele ajuda nos processos inflamatórios, né? Além disso, vitamina complexo B também são importantes. Então, essa parte de suplementação vitamínica e mineral, muito importante. Uma coisa simples que você encontra na farmácia seria a N-acetilcisteína, o famoso fluimicil oral, porque ele libera um antioxidante chamado glutationa, né? E a glutationa é um potente antioxidante, e são coisas baratas. Então, estou falando aqui das suplementações, do que eu tenho usado, né? O ômega 3, probiótico, vitamina C, D, minerais, magnésio, selênio, zinco. E, além que a gente tem usado terapias, na clínica a gente usa outras terapias endovenosas, soro de ácido lipóico, azul de metileno, para aqueles casos que têm sintomas mais importantes. E eu gostaria que você acrescentasse alguma coisa aí. Tá bem? Eu já falei um pouquinho rapidamente do açafrão, da cúrcuma, mas sua conexão tinha caído. Uhum, foi. Olha só, então assim, eu gosto de falar muito de coisa acessível e barata, né, que as pessoas podem fazer e de graça. Então, começando pela parte de graça, né, fundamental tomar sol, aumentar essa vitamina D. Eu falo muito sobre tomar sol na palma das mãos, né? Nas mãos a gente tem uma camada de lâmina lúcida. A minha conexão tá boa aí? Tá, agora está Tá boa. meio travando, tá meio Agora, aqui para mim. agora está boa, estou ouvindo bem. Tá boa? É porque eu tô. Aqui tá dando um delay É, no meu, mas vocês estão me ouvindo bem aí? deixa o pessoal Será que eu comentar, entro de por favor. novo? Eu estou ouvindo bem, estou te ouvindo muito bem. Vocês estão ouvindo bem aí? Vou continuar então. Olha só, então eu gosto de falar de coisas acessíveis, baratas, práticas. Tomar sol na palma das mãos, gente. As mãos, ela tem uma camada de lâmina lúcida que leva energia fotônica até os nossos cromossomos. Então, de acordo com a medicina tradicional chinesa, existe um microsistema na mão em que o corpo é inteiro representado, né, aqui nas mãos. Então, quando a gente toma sol na palma das mãos, além de ter essa captação de energia fotônica que leva até as nossas células essa energia, então pode ajudar as pessoas que estão cansadas, que estão sem energia. A gente tem uma energização de todos os órgãos. Então, tomem sol na palma das mãos. A primeira vez vocês podem tomar 20 minutos de sol assim na palma da mão, sem segurar o celular, né? Não tem sem passar a frequência do celular. Então, 20 minutos, depois todos os dias 5 minutos. Outra recomendação que é importante é assim, a gente vive uma sociedade hoje em dia que de manhã ao acordar fica muito no escuro e à noite fica muito em cima da luz, né? Então isso sinaliza para o nosso corpo o quê? Que é como se fosse de dia. Se eu estou à noite com todas as luzes ligadas, isso prejudica a nossa produção de melatonina e sinaliza para o meu corpo
aumento do cortisol. Então, o que a gente tem visto hoje muito nos pacientes é a alteração do cortisol. De manhã está muito baixo, que deveria estar mais alto. O cortisol é o hormônio da atividade, né? O hormônio que nos leva a acordar. Em situações de perigo, ele tem que estar mais alto também. Então, ele tem que estar mais alto de manhã. Existe uma curva, né, para esse cortisol. Mais alto de manhã e à noite ele tem que estar mais baixo. O que a gente tem visto é que com a rotina que a gente vem levando hoje em dia, de manhã esse cortisol está mais baixo, muitas vezes os pacientes apresentam fadiga adrenal, e à noite esse cortisol tem ficado mais alto, né, pela exposição às telas, à luz e tudo isso. Então, o que a gente pode fazer para tentar regular esse cortisol? De manhã, olhar para a claridade. A gente sabe que olhar para a claridade abre a janela do quarto e olha para a claridade. Isso ativa a produção de cortisol. Então, eu estou falando aqui de duas coisas que são de graça. Você não precisa gastar nada para tomar sol na palma das mãos, você não precisa gastar nada para olhar para a luz. É um hábito que parece simples, que faz toda a diferença na nossa produção de cortisol. Então, à noite, de manhã, olhar para a luz, né, uns minutos, né, contar ali uns minutinhos olhando para a luz solar, e à noite reduzir a exposição das telas, pelo menos aí a partir das 7 horas da noite, para que tenha a maior produção de melatonina. E criar rituais do sono também são importantes. Então, à noite, não ter exposição das telas. Se puder, utilizar algum óleo essencial também de lavanda, que já consegue regular melhor essa melatonina, né? Não comer alimentos muito pesados a partir das 19 horas, então carne vermelha. O ideal, de acordo com a medicina tradicional chinesa, a gente tem que dar descanso para o intestino, para o sistema digestivo à noite. Então, à noite, a gente precisa comer coisas mais cozidas, né? Para reduzir, inclusive, a fermentação de bactérias. Então, esses hábitos que parecem simples, né? Aí o doutor Manuel já falou de suplementação também, adicionar, né, esse tipo de suplementação. Claro, assim, cada caso é um caso, mas o própolis. Estou falando de suplementação, tudo coisas baratas, né? Por exemplo, o velho açafrão, fazer a mistura com a pimenta do reino, que potencializa o tempo de ação do açafrão, ajuda muito, coisas bem baratas, que a maioria das pessoas podem fazer. Igual você falou, vitamina D. E outra coisa, essa questão da higiene do sono. Porque às vezes à noite o pessoal vai assistir filmes violentos, filme de guerra, de combate, tudo. Vai aumentar mais ainda o cortisol, né? Porque aquilo... E o cortisol à noite ele tem que cair para poder a melatonina atuar. Então, isso, às vezes faz atividade física intensa, vai para a academia 10 horas da noite, que não é legal também, né? Academia, malhar, pesado. E aí é importante falar também que se a gente está falando aqui da melatonina, não é só que a melatonina é importante para o nosso sono, a melatonina é importante para todo o organismo, ele é um potente antioxidante. Isso é importante ser dito também. Então, a gente precisa ter esses cuidados especiais para que a gente tenha uma melhor regulação hormonal do cortisol e desinflame mais nosso organismo também. O própolis é uma excelente estratégia, que é baratinho, usar 20 gotas aí por dia, diluída em água, de manhã ou à noite. Pode utilizar também o limão espremido. A gente tem encontrado, né, doutor Manuel, muitos pacientes com deficiência de vitamina C, né, escorbuto subclínico, né, que a gente sempre comenta. Então, tomar limão espremido todos os dias. O cloreto de magnésio, que é baratinho, né? O magnésio também é muito importante. Sim. Então, assim, fontes naturais. Eu recomendo muito aquela mistura, assim, tem muitos minerais, pegar sementes que o pessoal joga fora. Sementes de abóbora, semente de girassol, gergelim, linhaça, um mix de sementes dessa que é rico em zinco, magnésio, tem vários minerais. Pega uma castanha do Pará, o selênio. Então, você começa com coisas, medidas baratas, simples, ajudar a melhorar a imunidade. Então, só de tirar e acrescentar coisas baratas já melhora muito. Então, não é só a pessoa que tem alto poder aquisitivo que consegue manter uma imunidade boa. Não, você consegue até com a xepa da feira, né? É verdade. E assim, falar também que a gente criou um curso, gente, para quem tiver interesse. A turma de agora foi fechada, né? A gente
criou um curso para justamente atingir cada vez mais pessoas, as pessoas que não podem chegar até a gente, ao nosso consultório, pela distância física, né? A gente criou um curso para auxiliar com protocolos específicos para que você consiga desinflamar e melhorar o seu organismo como um todo, né? Limpar seu organismo. A turma de agora, a gente já encerrou as inscrições, né? E aí fiquem ligados aí que a gente vai ter uma turma. Nós vamos enviar o link para o próximo lançamento, para as pessoas já ficarem na lista de espera. Então, nós vamos estar colocando Isso. um link aí para as pessoas se inscreverem e já fica na lista de espera. Elas vão ter prioridade, vão ser avisadas quando vão participar do próximo curso, né, dos hábitos que curam. Nós vamos falar dos segredos dos hábitos que curam. Coisas que você pode fazer em casa, no dia a dia, de maneira simples, e que vai melhorar muito. Vamos ensinar protocolos. Sim. Então, a pessoa vai ter um passo a passo, como seguir aquilo. E seguindo esse passo a passo, vai ter resultado. Então, isso são coisas que nós já usamos na nossa profissão há muitos anos, né? Desde que eu parti para a medicina integrativa, tem quase 20 anos que eu melhorei minha saúde. Então, a gente vem a cada dia melhorando a vida das pessoas. E essa foi uma ideia que nós tivemos para levar essa oportunidade para mais pessoas, né? Sim. Então, assim, se vocês estiverem, assim, cansados de ter sintomas desagradáveis, sintomas gastrointestinais, né, cansaço excessivo, se tem alguma doença inflamatória, alguma doença crônica, então, assim, venham para fazer esse curso, porque é sensacional, você vai conseguir colocar em prática em casa todo esse tratamento, esse início de tratamento, né? Nós criamos um método para que a gente consiga te ajudar e acompanhar, né, você, para que a gente consiga ter essa melhora inicial, tratar doenças através de ativos naturais, porque é completamente possível e a gente vê isso na prática, né, doutor Manuel? Sim, e outra medida simples também que ajuda muito o organismo, assim, exercício de respiração e meditação, porque você melhora a oxigenação, faz uma vasodilatação, diminui os efeitos do Verdade. cortisol no organismo, né? Porque o excesso de o cortisol é importante para nós termos uma resposta no momento de perigo, para termos uma atitude. Se a gente tiver com cortisol muito baixo, nós não temos atitude. A casa pega fogo e a gente não tem coragem de sair de dentro da casa, né? É verdade. É isso. Então, assim, O cortisol está o cortisol ele é importante desde que ele esteja equilibrado. A pessoa pensa no cortisol como um hormônio ruim. Não, ele pode ser bom ou ruim, depende de como ele estiver regulado. Se ele estiver desregulado para cima ou para baixo, é ruim. A pessoa vai estar num estado de inflamação. Se ele está modulado, é excelente. Você tem uma resposta imunológica mais adequada, tem uma resposta ao estresse adequada. Então, com essas medidas de respiração, de relaxamento, nós ajudamos. Pegar sol também estimula o cortisol, né? E as pessoas hoje têm que fugir do sol. Então, lembrar que tudo excesso, até água em excesso faz mal. Mas pegar sol 20 minutos por dia é excelente, né? De preferência. Excelente. De E tem que ser no sol mais forte, né, doutor Manuel? A partir de 11 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Para que a gente tenha maior conversa. Também não pode passar sabonete onde pegou sol, porque remove a oleosidade da pele e não vai formar vitamina D. E já que você, como nutricionista, se a pessoa quiser vitamina D na alimentação, o que ela precisa comer para ter uma dose de vitamina D adequada? Tomar 200 copos de leite para conseguir diariamente, todos os dias. Precisaria. Então, não existe fonte alimentar de vitamina D eficiente como o sol, que é de graça, né? Como você mesmo disse, né? Deus colocou a vitamina D no sol para que todo mundo tivesse acesso, né? Já que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à alimentação específica. E a vitamina D, então, gratuitamente, a gente pode prevenir não só o Covid, dengue, zika, chikungunya e assim por diante. Até o monkeypox aí, essa que está vindo aí, essa virose. Então, assim, desde que eu passei a controlar, regular minha imunidade, cuidar de toda essa função hormonal, metabólica, intestinal, assim, tem anos eu nunca preocupei com dengue, zika, chikungunya, covid, nenhuma dessas doenças das virais, bacterianas. Você vê que eu nunca preocupei com isso, eu cuido de pessoas com essas doenças, não tenho medo, né, de me infectar. Por quê? Porque a gente está fazendo isso como a coisa
louca, deslocada, inconsequente. Não, nós sabemos onde estamos pisando. Né? Você viu, Sim. você, sua filha passaram bem. Então, eu tenho inúmeros pacientes, esses pacientes que têm esses cuidados, que estão no dia a dia conosco, que a gente cuida. Ninguém teve Covid, ou quem teve foi muito superficial, não teve nenhuma inflamação severa. Então, esses pacientes que já vêm tendo esses cuidados. Então, tudo isso é E sem importante. sintomas do pós-Covid também, né? Sim, sem sintoma. Mas só lembrar uma coisa, se alguém aqui tiver sintomas importantes do pós-Covid, que isso está prejudicando o seu trabalho, suas atividades físicas, e que às vezes só com essas medidas mais simples ele não consegue resultado, eu e a doutora Mariana estamos à disposição lá na Unio com as outras terapias, quer dizer, para ter um efeito mais rápido, através do soro, né, de vários medicamentos no soro, ácido alfa-lipóico, azul de metileno, o ascorbato, a vitamina C em altas doses, que vai ter uma resposta mais rápida. Tem as terapias Sim. frequenciais, como o RAIF e as outras terapias biofísicas. Isso vai acelerar a recuperação, vai melhorar o sistema circulatório, vai melhorar a resposta imunológica e a pessoa se recupera muito mais rápido. Nós temos paciente aí com 2 semanas de tratamento, eles ficam praticamente assintomáticos, não é isso? Sim, sim, é verdade. Se você identificar, né, que precisa de cuidados específicos, a gente está à disposição no Instituto Unio. Tem muita coisa a ser feita. Gente, não se acostumem com a vida mediana, né? Eu sempre falo, tenham uma vida antidepressiva, isso é importante. E esses cuidados são desde o corpo físico ao corpo, né, a saúde mental e a bioenergética. Então, é importante não se acostumar a ter sintomas desagradáveis, porque muitas vezes a gente acha que um sintoma está acontecendo há muito tempo e se apropria daquele sintoma, daquela doença, né, doutor Manuel? Muitas vezes fica ali, olha, tô assim, mas sempre senti isso, eu tô sentindo isso, é normal, e é importante dizer que não, né? A As gente pessoas precisa realmente passam cuidar. a se sentir doente, se considerar doente. Né? Eu falo assim, a doença não me pertence. Né? Então, tem gente aí comentando aqui que o leite animal inflama. Na realidade, a gente sabe muito bem que o leite, o ideal é para cada espécie. Né? Os leites menos agressivos para o homem seriam o de camelo, de cabra, né? Os menos agressivos. Mas a maioria dos leites de outras espécies não são adequados para o ser humano. Todos os outros mamíferos mamam da mesma espécie, não é isso? É verdade. E outra, nenhum animal, após a amamentação, mesmo que seja da mesma espécie, continua mamando, né? A gente não vê uma vaca mamando numa vaca grande. Depois que é bezerro, vai seguir sua vida, né? Então, é importante falar dessa questão dos laticínios, que realmente são muito inflamatórios para a maioria de nós, né? Grande parte, se não dizer todos. Então é importante a gente reduzir o consumo para que a gente identifique melhor os sintomas, né? Faça um teste, fica um mês sem e avalia, né? É importante. Eu falo muito menos, eu nunca vi um cavalo mamando uma vaca, e vice-versa. Né? Não Um tem. boi, Um porco um boi mamando uma mamando uma vaca, égua. não tem, né? Só a gente que mama na vaca, coitada. Sim, e hoje eu falo assim, até a vaca primitiva lá do pasto ainda tinha um leite de melhor qualidade. Agora a vaca hoje eu falo da vaca high-tech, é uma vaca transgênica, modificada, que ela tem que produzir. Ela é uma máquina de produzir leite, uma usina leiteira, digamos assim, né? Para produzir 60, 100 litros de leite por dia. Não é uma vaca. Né? A vaca, eu conheci na minha época de infância, a vaca boa dava 4, 6 litros de leite. Uhum. Toda a alimentação de antigamente não dá para comparar com a alimentação que a gente tem hoje em dia, né? O trigo de antigamente não é o mesmo de hoje em dia, então hoje é muito mais alergênico, inflamatório. Doutor Manuel, tem uma pergunta aqui da doutora Luísa. Doutor Manuel, você tem bom feedback do aparelho Meditech de terapia quântica? Ah, Que sim. aparelho é esse? Sim, o Meditech a gente tem usado muito, né? Porque ele trabalha a frequência, dentro das terapias frequenciais. Você sabe, nós temos a questão ponderal, né, da nutrição, em termos de que você come, de gramas, de miligramas, você ingere, a parte, então, é uma questão é comer.
A segunda parte depende do seu metabolismo também, da sua digestão, se vai aproveitar ou não aquele nutriente. E ainda depende da frequência, né? Se o organismo estiver desregulado as frequências, também não vai haver um processamento, um aproveitamento celular daquele nutriente. Então, assim, o Meditech, ele ajuda a trabalhar essas frequências, regular as frequências. Então, é igual um carro que está desregulado, você põe um combustível bom, mas ele não vai ter um bom desempenho. Então, o Meditech é essa terapia frequencial. Sim. A gente trabalha dentro da medicina integrativa, ortomolecular, muito essa parte de suplementação, soroterapia, mas também a parte quântica também. Aparelhos quânticos são importantes para regular a frequência. Bom, eu acho que tá chegando ao final aqui, né, doutor Manuel? Pelo tempo, parece que normalmente o Instagram ele não deixa passar muito de 1 hora, né? Mas as pessoas, quem assim não teve tudo esclarecido, pode mandar perguntas pelo nosso Instagram, meu, da doutora Mariana, nós vamos responder. Aqui uma pergunta também, qual a importância de ingerir aminoácidos, né? Você quer responder como nutricionista? Pode responder também. Bom, os aminoácidos, eles são construtores. Eles são como os tijolinhos, né, para a construção do nosso organismo. Além disso, desses tijolinhos, né, ele faz parte da construção do organismo, ele também é importante para o intestino, tá? Então, a gente precisa ter o consumo aí para a saúde muscular também. Então, a gente precisa ter um consumo adequado de aminoácidos essenciais. A gente tem os essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz. Agora, outra coisa importante que a pessoa pensa na ingestão. Bom, eu posso ingerir uma quantidade adequada, mas se eu tiver um problema de uma acloridria, falta de ácido clorídrico no estômago, eu não vou conseguir quebrar essas proteínas e não vou ter um aproveitamento, não é isso? É verdade. Na verdade, o nosso corpo é uma grande orquestra, né, doutor Manuel? Então, não adianta a gente, como você acabou de falar, não adianta a gente pensar em nutrição celular, né? Ortomolecular significa acerto de molécula. Não adianta eu pensar em saúde celular se eu não tratar da saúde do trato gastrointestinal, porque falavam antes, né? A gente é o que a gente come. Mas, na verdade, a gente sabe que a gente não é só o que a gente come. A gente é o que a gente digere, absorve também. Então, não adianta comer comida saudável, né? Fala assim, olha, eu tenho uma alimentação super saudável. Você realmente tem saúde? Né? Então, a gente sabe que a intoxicação que a gente vive hoje em dia, toda essa inflamação que a gente traz para o nosso corpo, nos leva a desenvolvimento de doenças, de sintomas. Então, precisa ter um trato gastrointestinal bem funcionante, né? Digestão bem funcionante. A partir dos 40 anos, a gente sabe que há uma queda também da produção de ácido clorídrico. Então, muitas pessoas têm alguns desequilíbrios na saúde por causa do desequilíbrio de digestão. Por exemplo, o melasma. Né? Melasma tem muita correlação com o intestino e com a digestão. Tem uma pergunta aqui também, da doutora Luísa, quais seriam os suplementos para longevidade para usar durante todo o ano. Assim, e eu vou falar o que eu uso, certo? O que eu considero básico para a saúde. Nós colocamos também, se nós tivermos a melhor alimentação do planeta, a gente precisa de alguns complementos, que eu não falo nem suplementos. Por exemplo, melatonina é para a vida toda, né? O hormônio da longevidade. E a gente pode ajudar o organismo desintoxicando, dormindo, fazendo higiene do sono, a gente pode utilizar, mas dificilmente você vai ter uma produção de melatonina suficiente durante toda a vida. Então, sempre a gente começa, indica, repõe. Eu faço uso de melatonina, mudou a minha qualidade do sono, a gente chega no sono profundo, que descansa, relaxa. Então, melatonina, ômega 3 faz parte do meu dia a dia, porque assim, eu não teria como pedir salmão do Alasca, né? Porque teria que ser salmão do Alasca, de água fria, profunda. Então, eu prefiro usar ômega 3 aqui. Ou seja, ninguém tem, né, ômega 3 suficiente. Então, vitamina D, como eu não consigo pegar sol com frequência, não dá tempo por causa do trabalho, eu faço reposição de vitamina D, né, vitamina C, magnésio, zinco. Então, isso, alguns eu uso misturados, outros
individualmente, sempre assim. Iodo também é muito importante, né? Eu falo, quem precisa de iodo? Quem tem cérebro, quem tem tireoide, quem tem mama, quem tem intestino, quem tem ovário, quem tem útero, quem tem, Todo mundo. quem tem testículo, quem tem próstata, quem tem esses órgãos precisa de iodo, né? Então, essas coisas que o organismo necessita, depois dos 50 anos, reposição de colágeno, mudou minha vida, você sabe disso, que eu tive artrose, eu uso colágeno há 20 anos, continuo jogando futebol, que eu tinha sido condenado de fazer qualquer esporte de solo. Então, são coisas que representam. E depois dos 50 anos, 55 anos, às vezes, dependendo da queda hormonal, a gente tenta usar nutracêuticos para melhorar a produção hormonal, mas quando é possível, às vezes a gente tem que fazer uma reposição hormonal, porque a deficiência hormonal causa tanto problema, né, que você tem muito mais prejuízo se não usar a reposição hormonal. Então, hoje, repõe porque Sim. eu quero qualidade de vida. É importante para a cognição, para a memória, para a atividade muscular, circulatória, tudo. Então, é qualidade de vida. É isso que é importante dizer, né? Eu acho também que as pessoas se acostumam a partir de certa idade, tipo 50 anos, ah, não, todo mundo tem diabetes, ah, não, todo mundo tem hipertensão, é normal ter. Então se acostumam com a doença. Envelhecimento não é sintoma não é sinônimo de doença. É importante a gente frisar isso aqui. Há possibilidade de ter uma vida, né, viver e não sobreviver, né? Sem contabilizar doenças. Então, acho assim, essa mensagem que a gente quer deixar. Você não precisa se considerar velho, né, decadente. Não, você pode melhorar sua vida a qualquer momento. A partir do momento que você deseja se cuidar, né, você pode mudar a sua vida. Então, assim, perguntaram uma Sim. pergunta para te analisar. No caso de parasitas intestinais, mesmo na criança, devemos fazer limpeza do fígado? Assim, a desintoxicação é muito importante. Para cada um é um tipo. Para criança, a gente não vai usar a mesma coisa do adulto, né? Uma forma mais A leve. gente ensina isso muito no curso, né, doutor Manuel? A gente ensina isso no curso. Nós vamos ter isso aí detalhadamente, o passo a passo das terapias de limpeza hepática, de desparasitização no nosso curso, Os Hábitos que Curam. Então, se você vai ver que Isso. vale a pena fazer esse curso, o custo é insignificante. Nós fizemos uma coisa de coração para ajudar as pessoas, para levar saúde para mais pessoas, né? Nós temos uma equipe por trás, você vê que é bastante desgastante, mas assim, nós nos doamos para entregar esse curso. Então, quem Sim. quiser se inscreva aí, bem atrás aqui no Instagram, nós vamos deixar o link. Então, busque se inscreva, Isso. você vai ser avisado do próximo lançamento. Não perca essa oportunidade. E assim, quem tiver... A gente vai ensinar o passo a passo. Entra lá no Instagram também, ou no Hotmart, também na plataforma, pode adquirir o nosso livro, né, o digital, porque sim, a doutora Luísa falou que está em Portugal, você pode fazer o curso, sim, para qualquer local do mundo, né? Esse curso é online, você pode, assim como você está assistindo essa live, pode participar desse curso. Nós vamos deixar o link depois aqui no Instagram, você pode se inscrever, já fica na fila, espera, vai ser avisado do próximo lançamento. Então, o que que a gente ensina, né, no curso? É um curso para ensinar a você fazer uma limpeza do seu organismo mesmo em casa, né, com poucos recursos. Então, a gente ensina protocolos de limpeza, de desintoxicação. A gente tem a parte alimentar, né? Aqui tem a nossa, a Dani tá colocando aqui, Hábitos que Curam Oficial, é o Instagram do curso. Ela faz parte da nossa equipe, nós montamos uma equipe para poder dar suporte a todas as pessoas que fazem o curso. Então, vai ter todo o protocolo de limpeza intestinal, a gente vai ensinar o passo a passo, né, de como restaurar a saúde gastrointestinal, a saúde gástrica, né, o intestino, todas as etapas de reabilitação de saúde, que com certeza, após você fazer esse passo a passo inicial de em torno de 45 dias, né, a gente fala de 6 passos, você vai ter uma melhora incrível na sua saúde. Então, vai estar tudo mastigadinho, com lista de compras, com cardápio, né, com os protocolos de limpeza. Então, se você realmente quer melhorar a sua saúde, é um grande investimento. E você pode dividir também com alguém, né? Fala com uma amiga. Eu falo assim, é uma grande oportunidade, mas um pequeno investimento.
A grande É possibilidade verdade, é um é pequeno verdade. investimento. Certo? A gente ainda não tem data para a próxima turma, mas a nossa equipe vai disponibilizar um link de cadastro, e aí quem tiver interesse em realmente melhorar a sua saúde, né, se livrar desses sintomas desagradáveis, em tratar o pós-Covid, né, vem com a gente e dá esse primeiro passo. Mas assim, se você realmente, né, achar que não faz sentido, que não é o momento, né, Tem a algumas gente quer pessoas pessoas se manifestando, comprometidas. que querem fazer. Então, vamos, em breve a equipe vai entrar, vai disponibilizar o link, e essas pessoas que querem vão ter a oportunidade, sim, de fazer esse curso. Então, nosso Eu intuito é vou pedir divulgar. para a Dani ver as pessoas que falaram que querem fazer, né, e ver para ver se dá para entrar em contato com elas pelo Instagram, mas já vai liberar essa lista de espera, viu? Vai ser um Tá bem, prazer ter então. vocês com a gente. A gente vai ter lives também, só com o pessoal do curso, né? Momentos assim de troca, de tirar dúvidas, da gente poder acompanhar vocês mais de perto. Então não vão ser só as aulas gravadas e todo o material. Tem mais de 13 e-books, ou 12 ou 13, se eu não me engano. Tem as videoaulas. Então, todo o e-book com passo a passo, assim, tá realmente sensacional. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a sua presença aqui, Mariana, a sua colaboração. Nós Pra... estamos juntos nessa batalha aí. Infelizmente, o tempo passou, não sei, assim, como não caiu ainda a nossa live, né, pelo tempo, que nós já extrapolamos um pouco o tempo, mas, assim, é um grande prazer e nós vamos estar realizando outras lives também. Mas eu peço, Gratidão pela confiança. tá bem, um abraço a todos e uma boa noite, né, até a próxima, até o próximo encontro. Tá? Então, isso aí, nós estamos à disposição. Podem mandar algumas perguntas que nós vamos responder suas perguntas. Boa noite, um abraço. Né? Deus esteja com todos vocês aí. Boa noite.